Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre os carboidratos a respeito de como a gente pode ter, né, essa boa relação com os carboidratos. Afinal de contas, muita gente acaba temendo, tendo receio de consumi-los, tendo muito essa visão de que eles fazem mal, que engordam. E aqui você vai entender a importância da gente ter atenção, por exemplo, ao fator quantidade, ou seja, o quanto que você ingere de carboidrato é o que vai realmente determinar se ele vai te fazer bem ou se ele vai te fazer mal. E também o outro fator é o fator qualidade, que é de você dar atenção à qualidade de carboidrato que você opta, que você escolhe. Isso daí é referente às escolhas alimentares, às fontes alimentares de carboidratos. Afinal de contas, nem todo carboidrato que você consome terá o mesmo impacto no seu organismo. Isso porque, dependendo do tipo de carboidrato, ele pode ter um efeito diferente de outro. E isso vocês entendem bastante, tá? Em vários vídeos que eu tenho aqui no canal, em que eu falo sobre carboidratos também. Inclusive, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo nesse vídeo. Se inscreve no canal, para que você justamente acompanhe os outros vídeos sobre carboidratos e os outros vídeos sobre saúde e bem-estar que eu posto aqui no canal. Eu sou nutricionista, né? Então se inscreve no canal para acompanhar mais. Aqui atrás tem uma prévia já de algumas coisinhas que eu vou completar junto com vocês aqui. Então acompanha este raciocínio. Bom, o que você vai ver aqui desses efeitos é o que? Referente a quando você tem uma ingestão controlada de carboidratos. Então lembra do fator quantidade? Então, esses efeitos que a gente já vai discutir já, eles vão acontecer quando você tem, entre aspas, uma baixa ingestão de carboidratos, no sentido mais de você realmente não ter um excesso de ingestão de carboidratos. Outro ponto, isso daqui vai acontecer quando você dá preferência a carboidratos com uma baixa velocidade de absorção. Isso já é referente ao fator qualidade, porque aí envolve o índice glicêmico, a carga glicêmica. Basicamente, quando você opta carboidratos que têm uma velocidade, né, reduzida de absorção, a forma como ele vai sendo digerido e absorvido, né, no seu corpo, quando isso é mais lento, isso é melhor para você, porque aí você evita aquele carboidrato que é absorvido rapidamente, e aí vai entrando glicose, açúcar rapidamente no seu sangue, então você sobe demais a glicemia, você gera uma resposta insulínica já muito alta. Então, esse tipo de carboidrato de velocidade rápida de absorção deve ser consumido com maior parcimônia, moderação, tá? Então, quando você tem atenção a isso tudo, aí é que vem os efeitos positivos à saúde que a gente vai destacar aqui. Então, o primeiro que vocês acompanham aqui, eu vou completar aqui, tá? Então, você pode ter um benefício no controle glicêmico. Então, por exemplo, quando você se alimenta, né, é natural que você entenda que após a refeição, quase não coube ali, mas coube. Botei pequenininha as letras, né? Então, quando você come, né, a tendência é que a glicemia aumente depois dessa refeição, principalmente quando você tem uma refeição com carboidrato. Mas, quando você tem atenção a esses critérios que foram discutidos anteriormente, sobre a quantidade do carboidrato ingerido, sobre o tipo de carboidrato ingerido, se ele é um carboidrato de velocidade de absorção mais lenta, a tendência é que você tenha uma menor glicemia após a refeição, um menor pico de glicose após a refeição, que é o momento pós-prandial. Então essa glicemia pós-prandial tende a ser mais reduzida, mais controlada pelo raciocínio básico, né? Se você escolhe um carboidrato de velocidade de absorção mais lenta, ele vai ser lentamente absorvido, então a glicemia vai se alterando de uma forma mais gradativa ali, sem se alterar tanto para cima. Ao contrário, né, se você consome carboidrato de rápida absorção, acontece aquilo que eu já falei antes, né? Você aumenta bruscamente, né, o nível de glicemia e a questão da insulina também, como eu já havia dito. Então, isso daqui tende a acontecer quando você se atenta a essa melhor convivência com os carboidratos.
E aqui a gente tem uma outra questão. Lembra que eu falei aí? Eu citei a questão da insulina. Então vamos falar dela agora? Bora! Então eu vou escrever aqui, referindo à insulina, que aí você vai também entender, né? O que acontece aqui? Você melhora a setinha para cima. Você melhora a resposta insulínica. Basicamente, né, é de acordo, né, com aquilo que eu também já vinha explicando. Quando você consome carboidratos de rápida absorção e você libera muita insulina, isso, gente, faz parte, o organismo tem que estar preparado para isso, faz parte. Só que o problema é quando você faz disso um hábito, né? Quando é tão regular esse tipo de preferência de carboidrato, você vai tendo frequentemente na sua vida essa exposição a carboidratos de rápida absorção, a picos de insulina. Então isso a longo prazo pode ser ruim porque você vai sobrecarregando o seu organismo, né? Principalmente, né, de onde você libera a insulina. Então lá no pâncreas, né, você pode acabar tendo uma sobrecarga, uma falha nessa liberação de insulina ou uma resistência à insulina. Então isso é um problema associado ao mau hábito de consumo de carboidrato. Então quando você tem um bom hábito de consumo de carboidrato, você evita esses problemas relacionados à sinalização da insulina. Consequentemente, você está melhorando a resposta insulínica, porque aí você tem uma boa ingestão de carboidrato no quesito quantidade, você tem uma boa ingestão de alimentos fontes de carboidratos, então você vai liberar insulina, porque é fisiológico, né? A insulina é estimulada pela presença ali dos níveis aumentados de glicose no sangue, né? Então faz parte, é fisiológico, isso é saudável. Então quando você tem tudo isso controlado, a insulina também vai estar em controle. No quesito liberação de insulina, no quesito liberação e no quesito intensidade em que ela é liberada. Tá? E aí o outro tópico também vai acabar tendo a ver com a insulina que a gente acabou de falar. Que é meio que para fechar o raciocínio, né? Eu acabei falando aí de resistência à insulina, né? Então veja, aqui você pode ter um outro efeito benéfico, né? Que é você ter uma menor resistência à insulina. Você pode entender também como o seguinte, tanto benéfico, né, para quem já esteja com um quadro de resistência à insulina, então você pode melhorar, já que você está reduzindo a resistência à insulina, ou também você pode entender no quesito prevenção mesmo, né? Então você pode diminuir o risco para o desenvolvimento da resistência à insulina. Então é tanto no mecanismo terapêutico quanto no mecanismo profilático, preventivo, tá? E aí, por que acontece isso? Por conta do que eu também já vinha explicando, né? Porque aí você vai controlando essa boa relação com a insulina, então você está evitando uma possível resistência à insulina que geralmente acontece, por exemplo, em pessoas obesas. E aí aqui entra toda uma associação das coisas, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando se alimenta mal, de repente comendo muito carboidrato, muito açúcar, carboidratos de rápida absorção, portanto, você acaba engordando. E aí você, tornando-se uma pessoa obesa, você geralmente tende a ter um quadro de resistência à insulina. E aqui o que você viu é que justamente você evitando isso tudo, por exemplo, né, tendo um bom peso, um peso controlado, né? Isso faz parte aí de uma associação. Um peso controlado associado com uma boa alimentação, então você está favorecendo isso tudo, prevenindo, portanto, várias desordens metabólicas. E veja que muito do que foi dito aqui no vídeo é justamente muito associado com a questão da diabetes. Até porque, né, quando a gente fala em açúcar, a gente pensa logo no quê? Em diabetes. Pode ser um problema para o diabetes. E aqui você está vendo isso. Se você realmente consome, por exemplo, muitos alimentos ultraprocessados, industrializados com açúcar, você está aumentando o seu risco de diabetes. Enquanto que se você tem uma melhor escolha do tipo de carboidrato que você escolhe, evitando, por exemplo, açúcares simples, você está evitando diabetes na medida em que você está favorecendo essas questões todas que foram discutidas aqui. E outro fator mega importante a se atentar é o seguinte: de acordo com os princípios da crononutrição, inclusive, para que isso tudo também seja otimizado, é interessante que a gente opte por ingerir carboidratos preferencialmente ao longo do dia.
e evitá-los à noite. Ou, caso vá consumir à noite, que realmente se dê preferência a, nesse momento da noite, consumir um carboidrato de fato em quantidade bem moderada e de velocidade de absorção lenta. Aquele carboidrato de velocidade de absorção mais rápida deve ser preferível consumi-lo mais cedo, ao longo do dia, bem como se você faz uma refeição que tenha uma quantidade significativa de carboidrato, a preferência é que você faça essa refeição também ao longo do dia, para respeitar os princípios da crononutrição. Tudo isso vai colaborar também, né? Além da quantidade, além da qualidade dos carboidratos, o outro tópico que eu trago para fechar o vídeo é a questão do momento em que você vai ingerir. Qual o horário do dia? E aí sim, agora, tudo isso bem controlado, bem ajustado, você vai ter o melhor controle da glicose, melhor controle, melhor ação da insulina e também por ajuda aí de mecanismos mediadores, né? Como o GLP-1, que aí você vai ter o benefício do GLP-1 de ajudar nessas questões todas que foram ditas aqui no vídeo. E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma referência científica que endossa tudo o que eu apresentei aqui para vocês, tá bom? Deixe seu comentário se você gostou, compartilhe o vídeo, leve essas informações adiante. Meu muito obrigado a você que me assistiu até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.